Estou aqui com os irmãos, o ambiente está cheio de carmelita, graças a Deus, né? E a gente vai então dando continuidade a esse contínuo temático proposto pela Comissão de Formação para a realização desse congresso. E especificamente vamos tratar sobre os elementos essenciais do encontro formativo. Frei Wilson já nos deu uma introdução sobre a centralidade da comunidade, a centralidade do carmelita, a centralidade da reunião formativa, que é Jesus. Jesus, ele é o centro da comunidade, além de ser, obviamente, o centro de tudo e de todos. Assim, ele não é apenas o centro da comunidade, de uma forma muito pontual. Ele é o centro de tudo. Tudo foi feito por meio dele, e para ele. E por isso mesmo, por essa razão, ele deve ser o centro da comunidade. E essa comunidade, gravitando em torno de Cristo, que é o centro, tem aspectos, elementos próprios para o seu funcionamento, para a sua realização. E aí já parte do princípio básico e fundamental, de que a comunidade, ao CDS sobretudo, qualquer outra comunidade, não é uma instituição abstrata. Embora, obviamente, tenhamos elementos de abstração, ou seja, eu vou ficar em pé, não aguento. Eu continuo pertencendo a uma comunidade, não estando na reunião da comunidade, seja em casa, no trabalho, eu continuo sendo carmelita. Então, o meu vínculo à comunidade, o meu vínculo à ordem, ele se manifesta, obviamente, numa presença concreta, ativa e participativa da reunião, mas também no nível espiritual, de identificação. Eu me identifico com a ordem, eu fui admitido a esta comunidade e sou carmelita, estando aqui, não estando aqui. Se eu for transferido para outro estado ou país, lá também posso me vincular ao CDS, etc, etc. Além de que, obviamente, um outro elemento, entre aspas, abstrato, porque não tocamos, não vemos, que sustenta a comunidade, é a graça divina, sem a qual nenhuma comunidade se sustenta. Então, o sentimento de pertença à comunidade e a graça de Deus, são esses sustentáculos de uma comunidade que só existe, e aí sim, já entro como argumento, só existe no tempo e no espaço específico. Então, a comunidade ela é concreta. A comunidade ela acontece num contexto espaço-temporal e que, obviamente, conta com a minha participação, com a minha presença. Estamos ainda muito agitados, vamos ficar mais calmos. Agora sim. E por que eu estou falando isso? Porque os elementos essenciais do encontro formativo, eles passam por essa concretude da comunidade. São elementos que, obviamente, partem do princípio de que o membro está presente e se faz atuante nesta comunidade ou neste grupo. Eu vou trabalhar com um artigo do nosso estatuto, o artigo 35 do nosso estatuto, Estatuto Particular da Província São José, que diz, textualmente, os encontros da comunidade e do grupo devem prever momentos destinados para, 2 pontos. Primeiro, acolhimento e oração inicial. 2, formação. 3, informes e avisos. 4, recreio. Então, a nossa partilha vai girar em torno desses 4 pontos que o artigo 35 do nosso estatuto nos apresenta. Isso por quê?
Porque temos acompanhado, sobretudo nós que estamos mais envolvidos, né, com a formação, a comissão de formação, tem acompanhado realidades díspares, realidades às vezes muito diferentes ou muito distantes daquilo que os nossos documentos nos pedem. Né? E os nossos documentos, pelo menos os documentos do Carmelo, né, são documentos bastante curtos. A gente vê que a nossa regra de vida é curta, curtíssima, 1,5 páginas. Se a gente for comparar com a regra de São Bento, que é um livro, não é? As nossas constituições também bastante objetivas, bastante curtas, se a gente for comparar com as constituições de outras, enfim, da família religiosa, das irmãs, dos frades, que também são livros. Por quê? Que é tão curto, é tão objetivo? Porque a gente se detém no essencial. Acabou-se. Né? É isso e ponto. E isso não está faltando, apesar de ser curto. O desafio é dar conta daquilo que é curto e aquilo que é substancial. Né? O que a gente tem visto por aí são acréscimos inconvenientes a um texto que já é objetivo e completo e que a comunidade não dá conta. Então, irmão e irmã, se você quer propor um acréscimo, você traga, com o testemunho da vida da comunidade, exemplos de concretude daquilo que você já está fazendo do curto, do objetivo. Se você não dá conta, então, por favor, nós não estamos recebendo contribuições para acréscimos. Não estamos. Né? Vamos dar conta do que está no texto, vamos dar conta daquilo que nos é pedido, e com certeza, se dermos conta daquilo que está previsto, a gente vai ficar feliz. Né? A palavra que está circulando desde ontem, sejam felizes. Pronto, vamos ser felizes sendo carmelita, trabalhando com os nossos documentos e não saindo deles. Por isso que os textos fundamentais que devemos saber de cor, regra de vida, constituições e estatuto. Né? Então, nosso livro de cabeceira é o nosso livro de documentos, que ali está incrementado com as cartas do Padre Geral, né? Com o rito, com o rito próprio da OCDS, quem mais tem ali? Tem, enfim, outros documentos que vão floreando e enriquecendo aquilo que é o essencial: regra de vida, Constituição e Estatuto. Bom, primeiro ponto, primeiro aspecto, ou primeiro elemento essencial. Então veja, como né, nós trabalhamos com sobriedade e com objetividade. Os nossos encontros, eles devem acontecer respeitando e concretizando 4 partes, 4 elementos, que já foram lidos: acolhimento e oração, formação, informes e avisos e recreio. Pronto. Né? Essa é a estrutura de uma reunião da ordem secular. Agora a gente vai trabalhar como é que se faz, como é que se realiza cada um desses aspectos. Acolhimento e oração inicial. O ambiente acolhedor é sinal visível do compromisso dos irmãos com a comunidade e da fraternidade entre eles. Desse modo, à medida que a comunidade secular se convence de que o encontro formativo é fundamental para a identificação do secular com o carisma teresiano, mais ela empreende todos os seus esforços para que este momento da reunião, independente de sua periodicidade, pode ser uma vez por semana, a cada 15 dias, não importa, que cada encontro cumpra os objetivos para os quais ele acontece. Ou seja, que ele não perca a sua característica e a sua identidade em razão das diversidades, objetivamente, de comunidade. Cada comunidade tem a sua, né, o seu traço, né, a sua marca pessoal, mas que essa marca, esse traço, inclusive cultural, né, não interfira de modo a descaracterizar a comunidade ou uma reunião, digamos, ordinária da comunidade OCDS.
Faz parte do acolhimento da comunidade uma preparação do encontro formativo que pressuponha uma organização prévia e zelosa, conforme exige a importância do momento. Zelo, zelato sum, prodominum Deo exercitum. Me consumo de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Né? Então, essa frase que está ao redor do nosso brasão, né, como uma frase do santo profeta Elias, é um convite que deve ressoar no nosso coração a cada vez que pensamos, que lembramos, que nos preparamos para ir a uma reunião da comunidade. Hoje tem reunião da comunidade? Tem. Então, de que modo eu posso contribuir para que este encontro da comunidade aconteça da maneira mais zelosa e mais digna que merece? Se não formos inflamados por esse desejo de fazer tudo com zelo, com amor, com cuidado, parece que estamos de alguma maneira saindo da linha do profeta Elias, né? Que sempre nos ensina esse cuidado, esse amor, esse zelo que devemos ter com as coisas de Deus. E como é que eu me preparo? Como é que eu preparo o encontro formativo? É nos 30 minutos antes? Não. Eu preparo o encontro da comunidade no ano anterior. É no ano anterior que o Conselho da Comunidade se reúne e vai dizer, pronto, nós temos o ano de 2024, nossas reuniões acontecem a cada 15 dias no sábado e vamos definir quais sábados deste ano a nossa comunidade vai se reunir. Nesse dia, aqui é feriado, então vamos ver de modo a que outro dia compense esse dia do feriado, etc. Precisa ter organização. Precisa ter zelo, precisa ter planejamento. Esse ano a gente trabalhou o primeiro livro do primeiro ano da promessa temporária. Então, próximo ano, a gente vai ver o que ficou faltando do livro passado, vamos terminar e vamos começar o outro. Lembro também que para este ano a Casa Geral nos orienta a ler Teresa do Menino Jesus, fazer as fichas. Então, isso vai ter que estar incluído no nosso programa de formação. Isso tem que estar sempre muito presente. Obviamente, é de competência do Conselho da Comunidade fazer essa preparação, que deve ser feita antes. A comissão de formação, no ano passado, no mês de setembro, quando fizemos as oficinas, indicamos, solicitamos, né, a entrega dos planos formativos. Né? Planos formativos esses que alguns chegaram no mês de março. A gente pergunta, será que a comunidade começou no mês de março? O ano formativo começou no mês de março ou a comunidade não atinou para a responsabilidade, o Conselho não atinou para a responsabilidade de preparar o ano formativo? Ou vai vivendo, deixa a vida me levar, vou vivendo, vou preparando, aliás, vou realizando encontro após encontro, sem nenhuma preparação. Cabe ao Conselho Local dedicar um momento específico para programar as atividades que serão desempenhadas ao longo do ano pela comunidade e na sua comunidade. Coisas básicas, fundamentais. Quantas reuniões por ano? Quais são os dias que eu tenho uma reunião? Onde vai ser? Por incrível que pareça, são perguntas que ainda podem surgir nos nossos grupos virtuais das comunidades. Hoje tem reunião. Às vezes não é nem porque a pessoa é desatenta e não olhou o caderno. É porque às vezes a reunião acontece assim. Hoje tem, hoje não tem. Hoje tem, hoje não tem. Onde é que vai ser hoje a reunião? Como assim onde é que vai ser hoje a reunião? É itinerante? Como é? A comunidade acontece num lugar. Esse é o ordinário. Neste horário e neste dia. Tá? Ora, se o local vai mudar, que isso seja extraordinário.
Não, hoje a gente vai fazer no outro local, porque a sala da paróquia está em manutenção, vai ter uma reunião lá, ou então temos uma irmã doente, vamos fazer a visita e a visita vai ser a reunião da comunidade. Ótimo, não tem problema. Mas que isso seja algo assim muito esporádico. Né? Que perguntas como essas não surjam nos nossos grupos, né? Assim, nos nossos grupos virtuais. Hoje tem reunião. Não. Cadê a sua programação? Né? Você pode até responder. Sim, hoje tem reunião conforme está previsto no nosso quadrante. E aí o membro, eu tenho um quadrante. Então a gente já diz, foi desatenção sua, sem nenhum problema. Às vezes a gente está fora de casa, não está com quadrante, a gente pergunta, né? Mas que isso não seja uma prática de que é fluido, assim, é instável a periodicidade. Que isso não aconteça entre nós, né? Precisamos ter uma programação que pressupõe uma organização prévia. Outra dimensão do acolhimento, ainda estou no primeiro ponto, acolhimento da comunidade diz respeito à preparação do ambiente onde se realizará a formação. Os irmãos precisam estar a par, previamente do dia, do horário e do local, né? Isso deve ser feito por meio de uma disponibilização do calendário, já no começo do ano, e de lembretes no grupo, né? Todas as comunidades têm algum grupo virtual, WhatsApp, e aí não custa nada, o presidente ou o formador coloca, né? Um lembrete, né? Mas um lembrete daquilo que já é sabido pelos membros da comunidade. Se o ambiente onde se realizará a reunião precisar sempre de uma limpeza ou organização antes do encontro, convém que a comunidade se organize para que esse cuidado não falte. E de preferencialmente escalando membros para esse trabalho. E é imprescindível que todos os membros da comunidade, de uma maneira geral, se envolvam nesse trabalho de cuidado do espaço da reunião. Né? Obviamente, do modo que lhe couber fazer. Né? A gente se reúne numa sala lá no Carmelo, Fortaleza. Uma sala não, não sei, no espaço da Ermida. A gente chama de Ermida São José, né? Enfim, e sempre que as comunidades vão se reunir, a gente precisa chegar antes para fazer a limpeza do local, para dispor as cadeiras, para preparar um altar. Pronto, a reunião começa às 2h30. A reunião começa às 2h30. Essa limpeza tem que acontecer até as 2h28 ou 29 para você respirar. E 30 para começar a reunião. Os membros da comunidade são responsáveis pela manutenção, pela organização desse espaço onde vai acontecer a reunião. Então, existe um calendário, né, em que, a minha comunidade tem 30 membros. Então, né, ao longo do ano, nós temos mais ou menos 15, 16 reuniões por ano. E aí, a gente vai fazer uma espécie de rodízio. E aí, um grupo de 3 ou 4, depois um grupo de 3 ou 4, e vamos fazendo essa organização. Precisamos estar atentos a isso, porque é responsabilidade nossa. E isso deve ser, sim, critério de formação. Porque tem gente que chega na comunidade, senta, levanta e não pega sequer a sua cadeira. Ah, mas eu estou com dor no braço, bursite, não sei o quê. Não tem problema. Mas um jarrinho de flor você pode levar. Um jarrinho de flor você pode levar. Ah, já sou idoso, não posso varrer. Não pode varrer, não tem problema. Você não vai fazer limpeza sozinho, né? Mas uma imagem você pode colocar. Então, a gente olha para as nossas limitações físicas de saúde, obviamente precisam ser consideradas, né? Mas a gente já se dispensa do trabalho, porque não considera o trabalho menor como um trabalho eficaz.
E a questão não é você fazer alguma coisa, pegar, botar no rombo 30 cadeiras. A questão não é essa. A questão é você estar à disposição da comunidade. Quando a comunidade te convida para fazer a limpeza do local, ela está esperando que você seja comunidade. Se você pode fazer muito, ou se você pode fazer pouco, né? Mas você é comunidade quando você está à disposição. Você já não ia para reunião e não é o dia da sua limpeza? Chegue mais cedo, irmão. Realmente estou com dor na coluna, não posso te ajudar, mas eu estou aqui. Nem que seja uma cadeira, a gente leva de 2. Uma cadeira. Nem que seja um arranjo de flor, eu coloco. Eu estou à disposição. Porque se nós não cumprirmos ou não observarmos o mínimo, isso me parece o mínimo. Eu já não vou para a comunidade. Hoje não é meu dia de limpeza, então vou chegar antes para arrumar. A comunidade já não pode contar comigo para trabalhos maiores. Porque eu já não posso fazer o mínimo. Aí eu não posso me doar para o apostolado da comunidade. Eu não posso me dispor a fazer um trabalho maior de atendimento. Por isso que isso deve ser critério de formação. Até que ponto, né, nós participamos ativamente da comunidade e nós nos dispomos às atividades da comunidade, ou a gente vai só escolhendo o que a gente quer? Não, eu estou à disposição da comunidade, mas só me chama para dar palestra. Mas a comunidade não vive só de palestra. Estou à disposição da comunidade, mas se for para ficar segurando mão e levar empurrão no tempo das relíquias, aí não conte comigo. Aí, né? Os que se tornaram relíquias de 3º grau em Fortaleza, de tão imprensados que foram, sabem que foi difícil, né? Mas ao mesmo tempo foi um momento de estar à disposição da comunidade, apesar das nossas limitações. Obviamente, pessoas idosas não podem, né, ficar ali em linha de frente, mas pode preparar um lanche para quem está. Pode estar observando, vixe, aquele irmão está com sede, estou percebendo, está com né? Está suando, vou lá atender. Tirar foto, né? É um dedo, gente, pá, tirou. Né? Então, muito bem. Então, dispor as cadeiras, preparar o som, o arranjo, né? O altarzinho. Isso aqui tem que ter, gente. Isso aqui é de gente que é católico, tá? Altar em reunião é o mínimo. Vela, alguma coisa, uma cruz, um santo. Tá? A não ser que nós estejamos em terra de guerra, que a gente não pode expressar fé, mas se esse não é o caso, né, vamos preparar uma toalha limpinha, né? Ou flores, se for possível, um santinho, uma velinha. Né? Vamos ter esse cuidado, esse zelo de caracterizar o ambiente em que nós estamos reunidos. Né? Não precisa ser altares e andores enormes, vamos dizer que queiram, e aí você precisa se organizar para isso. Né? Nós não temos uma diretriz de como deve ser o altar da sua comunidade. Deve ser conforme vocês tenham um acordo entre si e vejam que seja melhor. Tanto que tenha alguma coisa digna, né? E que demonstre que aquela comunidade é uma comunidade cristã católica e está reunida em oração. A oração agora, né? A oração deve ser o primeiro ato do encontro. É ela que inicia a reunião e dispõe os participantes para bem viver tudo que naquele dia está sendo preparado para eles. Se a oração, oxalá se a oração realmente fosse o primeiro ato das nossas reuniões, e algumas são, né? Mas se nós guardarmos isso, a reunião é o primeiro ato da comunidade, do encontro formativo, a gente evitaria muitas brigas. Muitas brigas. Em algumas comunidades e grupos, o primeiro ato é a confusão, é a discórdia, é a polêmica, né? Aí a oração fica para depois ou nem aparece. Então, o primeiro ato é a oração. Entregar a Deus
esse momento de formação e de fraternidade, sobretudo. Agora, o que rezar? Né? O texto diz, acolhimento e oração inicial. Ok, a oração inicial é aquela que introduz. Né? Mas o que rezar nessa oração inicial? A gente, quando escuta a oração inicial, a gente pensa em alguma coisa mais branda, mais leve, mais rápida, né? Um Pai Nosso e Maria e está tudo bem. Pode ser que esteja tudo bem, não tem problemas. Santa Madre diz, né? Se você reza um Pai Nosso, consciente daquilo que você está fazendo, essa é a sua oração. E essa oração é válida, é maravilhosa. Não existe uma regra para a oração inicial, a gente tem que fazer 30 minutos de oração mental. Se conseguir, ótimo. Né? Mas se a comunidade entender que na oração inicial a gente vai fazer uma Lectio Divina, ótimo também. A gente vai fazer um Pai Nosso e Ave Maria, entregar a Deus, ótimo também. Contanto que esta oração seja, né, aos moldes carmelitanos. E o que é isso? Como é a oração aos moldes carmelitanos? Uma pausa para vocês pensarem e beber água. É uma oração afetiva. É uma oração considerada. Ela vai dizer, a porta para entrar no castelo é... E o que mais? A oração e a consideração. A gente sempre esquece dessa última palavra, que é chave. A porta para entrar no castelo é a oração e a consideração. O que é considerar a oração? A oração é a materialidade, entendemos como materialidade, seja do nível imaginário, né? Oração mental, ou seja do nível realmente material, a gente rezando, falando. É a materialidade. Mas o que é a consideração? Considerar é pensar, ter em conta 3 aspectos. Quem eu sou, quem é Ele e o que nós estamos fazendo aqui. Se a oração não passar por essa consideração, para Santa Teresa não é oração legítima. Você pode rezar, balbuciar, tudo o que você quiser. Mas se naquele momento do encontro com Deus, naquele momento de oração, não for concreto, ou não for pelo menos uma busca de considerar quem é o Senhor, o que eu estou fazendo aqui, o que é que nós estamos fazendo juntos, isso não é oração. Porque a oração é trato, é relação de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. Essa é a definição de oração de Santa Teresa. No Caminho de Perfeição, eu até trouxe o texto. Santa Teresa vai nos falar. Caminho de Perfeição 24:6. Ela vai dizer: tendes razão em dizer que isso já é oração mental. Contudo, eu vos digo, se a oração vocal for bem rezada, e sabendo nós com quem estamos falando, não sei como separar uma coisa da outra. Né? Santa Teresa fala que até mesmo as orações vocais, a recitação da liturgia, sei lá, uma oração devocional, a leitura de um salmo, né? São orações vocais. Né? Mas quando elas são consideradas, são verdadeiras orações mentais. Né? E, portanto, verdadeira oração. Além disso, é nossa obrigação procurar rezar com atenção. Isso é o mínimo, gente. Isso é o mínimo. Procurar rezar com atenção é o mínimo. É o que nos coloca no caminho da oração. Chega de ficar rezando coisas e mais coisas, orações atrás de orações, terços atrás de terços, e não pensarmos.
refletirmos naquilo que nós estamos rezando. Não reze, pare. Chega. Preste atenção. Só passa para a segunda Ave Maria se você meditou a primeira. Você não precisa rezar um texto todo mecanicamente. Você precisa rezar uma Ave Maria consciente. Uma só. Ainda que essa uma única Ave Maria dure o dia todo. Hoje é um bom dia para a gente meditar na oração do Magnífica, que nós rezamos todos os dias e sabemos de cor. Mas muitas vezes vamos pronunciando de modo mecânico. A minha alma dessa Senhora, amém. E todo dia. E todo dia o Benedictus. E todo dia o Pai Nosso. Pai Nosso. Quando Santa Madre traz para o caminho de perfeição a proposta de comentar o Pai Nosso, porque no seu tempo, no contexto espiritual do seu tempo, era permitida para as mulheres apenas orações compostas. Aliás, orações compostas, orações já feitas. Justamente pelo medo da mulher ficar pensando demais, e aí a mulher rezando com a boca calada é perigoso, vai começar a ver, vai começar a ouvir, né? Então, tinha realmente essa censura e esse controle. Mulheres rezam falando, porque os homens precisam ouvir o que eles estão falando com Deus. Obviamente que Santa Teresa é revolucionária e sempre à frente do seu tempo, não vai concordar com isso, ou pelo menos com essa linha de pensamento, mas ao mesmo tempo ela não vai guerrear com toda uma tradição sustentada pelos homens, ela sendo mulher e sozinha. E ruim, conforme ela diz. Eu, mulher, e ruim. Não é assim? Eu, mulher, e ruim. Pobre de mim. Mas Santa Teresa vai com uma sacada maravilhosa. Pronto, ela diz assim: cabe às mulheres rezar orações compostas, orações vocais, não tem problema. Rezemos, mas rezemos de modo consciente. Rezemos valendo a pena. E é para valer tanto a pena que ela escreve um livro todo comentando o Pai Nosso. Está aí como vale a pena rezar o Pai Nosso? Só o Pai Nosso. Está aqui, ó. Agora, é este Pai Nosso que nós devemos rezar. Não é aquele Pai Nosso que está no amém. É este Pai Nosso. É considerando quem é este Pai, que me dá este pão, que é o seu Filho. É considerando a metade do caminho de perfeição é a consideração da oração do Pai Nosso que rezamos todos os dias. E lá ela fala da oração de quietude, ela fala da oração de união, fala de tudo. É maravilhoso. E é uma oração que nós rezamos desde criança. Agora vem a pergunta que nos confronta. Como estamos rezando o Pai Nosso, que é o mínimo? Ao nosso modo mecânico ou ao modo considerado, como nos ensina Santa Teresa? Então, como deve ser a oração da comunidade? Uma oração considerada. Pode ser um Pai Nosso? Pode. Pode ser Ave Maria? Pode, contanto que seja considerado. Pode ser 30 minutos de Lectio Divina? Pode. Pode ser a Via Sacra, em plena quaresma? Pode. Pode ser uma oração ao Espírito Santo para o domingo de Pentecostes? Pode. Pode ser uma oração em honra à Virgem Maria para o mês de maio? Pode, contanto que seja considerada. Que eu tenha consciência de que isso que eu estou fazendo é para aquele diante de quem eu estou considerando. Nós só recomendamos que não façamos orações ou práticas devocionais nas nossas comunidades que não sejam devidamente aprovadas pela igreja. Achei essa oração que foi composta por uma mística lá da Paraíba.
Vamos rezar as orações bíblicas? Ave Maria, gente. Pai Nosso, oração bíblica. Vamos rezar o Veni Creator, a oração litúrgica. Não é assim, não vamos ficar buscando, eu quero um texto, hoje eu quero um texto maravilhoso, inédito. Pronto, ofício de leituras. Segunda leitura do ofício de leituras é sempre uma carta, ou um escrito, em geral, de um padre da igreja. Que é o sustentáculo, é a tradição da igreja. E muitas vezes nós não fazemos, obviamente, pelo corrido do dia, né? Mas na comunidade nós temos aquele espaço para refletir. Sermão de Santo Agostinho, uma carta de Santo Ambrósio, e são belíssimos, belíssimos. Infelizmente nós não temos, aqui em português no Brasil, livros traduzidos dos padres da igreja. Mas um compilado maravilhoso que temos, a patrística, é a liturgia das horas, o ofício de leituras. Façamos uso. Enfim, dá para rezar bem e dá para rezar dinamicamente, se nós tivermos essa criatividade associada àquilo que a igreja já nos oferece. Já nos oferece. Bom, a oração inicial da comunidade precisa ser realmente um trato de amizade, estando a alma, estando um membro, muitas vezes a sós, com aquele que sabemos que nos ama, ainda que seja por meio de récitas de orações compostas. No entanto, como somos facilmente atraídos por nossas distrações, é possível que a recitação de alguma oração devocional, sobretudo se forem longas, Mil Ave Marias, o texto todo, né? É fácil a gente se distrair. Então vamos preferir orações mais dinâmicas, no sentido de Via Sacra, por exemplo. Na minha comunidade a gente faz todo ano a Via Sacra no tempo da Quaresma. Aí, ao redor do Carmelo, tem umas cruzes assim no muro, e a gente vai caminhando com as cruzes. A gente faz a coroação da Virgem Maria, que é um momento de devoção, de amor à Nossa Senhora. Né? Momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, quando é possível. Então, meios, digamos, dinâmicos da gente estar rezando e não perder o foco. Recomendamos ainda que essa oração seja um momento devidamente preparado pelo conselho, ou por aquele a quem o conselho delegar, e conduzido por ele, porém sem intervenções invasivas. Sem intervenções invasivas. Isso quer dizer, é o meu trato com Deus, com meu amigo, que me conhece. A minha oração é minha. A tua oração é tua. Minha oração é conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero rezar com este salmo. Pronto, vou rezar com este salmo. A não ser que exista uma orientação para uma oração comunitária. Ainda assim, nós não devemos nos esquecer do silêncio que traz para a oração um caráter de privacidade. Esse momento é o meu momento com Deus. Eu preciso de silêncio. Eu vou ler um salmo. Leia o salmo, mas depois cale a boca. Esse é o meu momento com Deus. O que o salmo vai ressoar no meu coração não passa por você. Passa pelo Espírito Santo. Você me trouxe o salmo, fico muito agradecido, obrigado. Mas agora o salmo é entre mim e ele. Bom, me parece que essa é a forma, não digo a forma mais correta de rezar, porque aí a gente tem que respeitar as outras manifestações de oração das demais, como que eu digo? Expressões da igreja. Mas no Carmelo, a gente se reza preferencialmente em silêncio, ou de uma maneira conduzida, mas com liberdade, respeitando a individualidade, respeitando a privacidade da oração. Tá? Então, preferencialmente. Pode-se pensar na prática da Lectio Divina? Pode, como já falei, né? Que aí
Cada um leva livro, tem momento inclusive de oração, de silêncio, né? Então, traz toda uma sequência organizada. Esse momento orante não deve ser maior do que o momento da formação, jamais. Por quê? Porque é um encontro formativo, não é um encontro de oração. A oração tem o seu momento de destaque, mas não tem um momento absoluto. Então, se você for preparar um momento de oração, que esse momento de oração tenha uma hora para começar e uma hora para terminar, e que essa hora, esse momento, não seja maior do que o momento da formação, que é o centro da reunião formativa. Tá certo? É o centro. A formação é o centro. É preciso que seja um momento bem feito e objetivo. Para isso é totalmente dispensável comentários sobre a oração. O que sentiu, o que não sentiu, qual foi o arrepio de hoje, o que entendeu, o que não entendeu, o que descobriu, qual foi a revelação. Não quero saber. Rezamos e guardamos para nós o que rezamos. Se abrirmos para a partilha, num grupo de 20 pessoas, a gente perde o rumo, perde o controle. Um quer falar, aí outro lembra do que falou, e aí lembra da semana e não sei o quê, e aí a gente perde o controle. E não é um momento de ajuda comunitária, não é. A gente reza para começar a reunião e para nos dispor a viver aquilo que é o principal da reunião, que é a formação. Agora, depois, alguém aí teve a síndrome do anjo Gabriel, que recebeu uma mensagem, preciso dar uma mensagem para a pessoa. Depois você dá a sua mensagem, não naquele momento. Oi? Sim, pode ter e deve. Na formação, vou chegar lá. Mas na oração a gente evita por uma questão de tempo também, né? De organização. Não é porque seja ruim o nosso comentário, porque só fala besteira, não, pelo amor de Deus. Né? É porque se a gente der corda para elementos, embora seja um elemento essencial, mas para que gravitam em torno daquilo que é o principal, a gente perde o controle do tempo. Ainda sobre a oração, é fundamental entender que a liturgia ocupa um lugar de destaque na vida espiritual do carmelita. Assim, a oração das horas precisa ser contemplada em nossas reuniões. Inclusive, é uma obrigação nossa, né? Que o Estatuto nos pede. Dentre as nossas práticas oracionais, a liturgia das horas é essencial. Se nós estamos reunidos numa comunidade OCBS, temos a nosso dispor, né, um tempo de, 3 horas de reunião, por quê? Qual o motivo a comunidade não rezar a liturgia das horas? Me diga o motivo. Mas é de manhã. Sim, laudes. Mas é logo no finalzinho do dia, hora média. Bicho, mas é de tarde. Vésperas. Mas é de noite. Eita, de noite me pegou. De noite nós temos completas. Para terminar. De madrugada. Ofício de leituras, pronto, que cabe em todo lugar. Reze a liturgia. Reze a liturgia. Não existe nenhum tempo das 24 horas em que a igreja não nos oferece o canto de louvor que ela entoa a Deus constantemente. Em algum momento do mundo, agora, alguma comunidade, alguma pessoa está rezando a liturgia das horas. E é com ela que nós rezamos. E daqui a 10 minutos, outra pessoa vai estar ininterrupto. É ininterrupto. Então, não existe motivo para não rezarmos a liturgia das horas. Até mesmo porque traz para a comunidade o caráter de eclesialidade. Nós estamos aqui como igreja e rezando com a igreja.
liturgicamente. Segundo aspecto, formação. A formação deve ocupar o espaço mais importante da reunião da comunidade, pois é ela que nos prepara para viver o carisma e a espiritualidade do Carmelo em seu segmento de Cristo a serviço da missão. Constituições 32. Em razão de sua importância e centralidade, o Conselho da Comunidade deve priorizar a formação nos encontros da comunidade, reservando tempo suficiente para a abordagem do tema, que será previamente definido e preparado pelo encarregado de formação ou outro que assumirá o dia previamente. Então, novamente reitero a necessidade de haver uma espécie de preparação, de calendário, e que isso seja disponibilizado para a comunidade. Assim como também partilhado entre os membros, né, a possibilidade de contribuir ativamente com a formação. Irmão, me ajuda hoje. A gente começa assim. Me ajuda hoje a preparar a formação. Eu falo um momento, você fala outro. E aí a comunidade, o conselho vai observando quem são os membros que de alguma maneira têm habilidade, têm aptidão, têm desenvoltura para esse serviço na comunidade. Porque formador não deve ser para a vida toda. Por bom que ele seja. Presidente também. Se a comunidade não tiver essa dinâmica, ela começa a ter a cara do presidente e não a cara do Carmelo. Ah, essa comunidade tem a cara do formador. Mas não é para ter a cara do formador, é para ter a cara do Carmelo. O formador ele precisa, né, impulsionar os membros a que daqui a 3, 4, 6 anos, esse membro seja encarregado de forma, seja um presidente, seja um conselheiro de comunidade, porque é assim que as coisas andam e caminham. É com essa dinâmica. Se a gente se agarrar aos nossos serviços, né, a gente transforma os serviços em cargos e status. Eu sou o presidente. Né? Tem até uma forma de falar, né? Eu estou o presidente, que parece que abranda mais e dá uma conotação melhor. Esse traço de transitoriedade, eu estou encarregado de formação até novembro deste ano na minha comunidade. Pronto. Depois, nas novas eleições, eu deixo de ser encarregado de formação e vou ser outra coisa, ou vou ser membro normal, membro normal, né? Como se o encarregado não fosse normal. Enfim, os outros, o conselho não é normal. É normal. Às vezes. Bom, normalidade eu só posso falar da minha, dos outros não posso. Mas enfim, né? Haver essa rotatividade é saudável. O sangue precisa circular, né? Sangue parado coagula. Né, médicas, se eu estou falando besteira não, né? Sangue coagulado, sangue parado, não é sinal de vida. O sangue corre e o coração bombeia. O conselho precisa ser esse coração que bombeia o sangue da vida da comunidade. Onde é que eu estou? É preciso evitar formações com estilo aula expositiva. Olha aqui, como eu estava falando, né? Pois o propósito deste momento não é apenas transmitir conteúdos e informações, mas o quê? Questionar, provocar, aprofundar, suscitar reflexões, colher relatos de experiência e, sobretudo, permitir que haja um espaço de construção da comunidade. Né? A formação é esse espaço em que a comunidade vai construindo um saber, mas um saber encarnado na vida. E aí sim cabe agora as intervenções, as contribuições, as dúvidas. Uma comunidade que se acanha para falar, porque aqui só o formador tem a verdade, é um problema. Um problema sério. Né? Não, eu não falo. Eu queria falar uma coisa na comunidade, mas eu sempre sou repudiado, eu sempre sou censurado, eu sempre sou calado.
Isso não deve haver nas nossas comunidades. A não ser que eu seja um cismático, aí eu vou falar mal do Papa Francisco. Aí realmente, irmão, não só a sua palavra é inconveniente, como a sua presença também. O Carmelo não é o seu lugar. Aqui nós não somos apóstatas ou cismáticos. Nós caminhamos com a igreja, seguindo o magistério do Papa Francisco, em comunhão com a igreja do Brasil. Então, suas opiniões dissidentes não são convenientes para um grupo que é católico. Apostólico romano, sob o magistério do Papa Francisco. Então, assim, vamos evitar, vamos peneirar aí as nossas opiniões, às vezes, que nem sempre são boas para esse contexto. O que mais? Então, é um espaço de discussão, de reflexão, de construção. Deste modo, com muita liberdade, os irmãos precisam se sentir à vontade para contribuir com a formação, com discernimento e coerência, dando a esse momento um caráter dialogal. O encarregado de formação é um membro fundamental na comunidade, porém não deve ser visto como o detentor do saber ou o dono da verdade. Cabe a ele garantir que a comunidade receba uma formação sólida e diversificada, de acordo com o que já está previsto no plano de formação provincial, aprovado pela Casa Geral. Não estamos pedindo para que o encarregado de formação construa do nada um plano formativo para a sua comunidade. Isso já existe, em nível provincial. A gente pede que o encarregado de formação tenha conhecimento desse plano e aplique na comunidade. Pronto. Etapa 2 e 3. A primeira já está feita. Sob hipótese alguma, o encarregado de formação tem autoridade para adotar um programa formativo independente, alternativo e, pior, contraditório ao plano de formação provincial. Não tem licença, não tem autoridade para isso. Tá? Não existe esse negócio, mas a formação lá na Opus Dei era tão boa quando eu fui, eles usavam esse livro do Santo não sei quem, e aí por que não trazer para a comunidade? Porque já temos Santa Teresa e São João da Cruz, e Santa Teresinha, e Santa Elizabeth, e Edith Stein. Quando você der conta de todas elas, aí você traz os outros santos. Mas aqui que a gente dê conta de Santa Teresa, a gente precisa de quantas vidas para isso? Então vamos ficar com a nossa riqueza, vamos ficar com aquilo que nós já temos e guardar as orientações que recebemos das nossas autoridades. Ora, eventualmente, esse texto é tão bonito, posso levar? Pode, leva para a oração. Está aí, uma alternativa. Vamos rezar com esse texto de Santo Afonso Maria de Ligório, que eu adoro. Amo Santo Afonso. Maravilhoso. Vamos rezar. Pronto, vamos. Agora, vamos fazer um curso sobre Santo Afonso. Não vamos. Formação hoje principal é Santo Afonso. Não é. Por mais santo e doutor que ele seja. Não é. Não está previsto em nenhum momento, nenhum livro de formação nosso da província, uma palestra, um curso ou alguma coisa sobre Santo Afonso. Não está previsto, não deve acontecer. Posso colocar no grupo para WhatsApp? Pode. É santo da igreja, é doutor. Posso rezar na comunidade? Pode. Mas como formação, não. Senão a gente vai descaracterizando. Entende? Não é porque é um santo menor do que Santa Teresa. Não é essa a questão. É porque a gente vai perdendo, de pouquinho em pouquinho, a gente vai perdendo a nossa cara, a nossa identidade. Aí vai inserindo os franciscanos. Oi?
a consagração a São Luís, que não é ruim, que não é do demônio, que não é, mas não cabe na estrutura. Nós já temos a nossa consagração à Virgem Maria pelo escapulário. Deu conta disso? Ótimo, pronto, aí. Ótimo. Né? A gente vai, né, juntando práticas que muitas vezes nos descaracterizam. Em algumas comunidades, lá em Fortaleza tem uma comunidade, né, que gosta muito do Carmelo, gosta tanto que quer imitar. E aí, né, tem todas umas práticas de vestimenta, de postura, que ao mesmo tempo que dá sinais de uma aproximação com o Carmelo, se distancia do Carmelo porque é muito diferente. Aí na hora de se ajoelhar tem que ter uma almofada. Meu Deus, vai... Bom Jesus, que o joelho tudo lascado, não pode se ajoelhar no chão duro, tem que ter almofadinha. Bom, por favor, né? Só posso assistir a missa com a cruz, de 30 centímetros. Só posso ir para a missa se for desse jeito. E se for daquele jeito? Não. A beleza do Carmelo é a sobriedade. A sobriedade no canto, a sobriedade na arquitetura. Todo Carmelo, a capela é pequena, a capela é simples, digna, porém simples. Até mesmo as irmãs que têm CD, onde é que tem as irmãs que têm CD? A do Piauí, né? A irmã Angélica também, que tem CD, não fazem show na missa. Não fazem. Canto sóbrio. Canto, inclusive, que todos saibam cantar. Às vezes toda essa arrumação, que São João vai chamar de gordura espiritual, ele fala da gula espiritual. E aí ele cita, inclusive, Agnus Dei, e relíquia, e não sei o quê. A gente vai colocando, né, o nosso coração, tornando isso tesouro e colocando nele o nosso entendimento, os nossos desejos, e isso vai nos tirando do foco. São João da Cruz nunca foi contra a relíquia, nunca foi contra a Agnus Dei, nunca foi contra a terço, nunca foi contra orações devocionais, não seria contra a consagração do São Luís Maria, não seria, com certeza, mas ele foi por um caminho de desnudez, ele foi pelo caminho da fé. Eu tenho isso à minha disposição? Tenho, mas se não tenho, também vou por esse mesmo caminho. Uma coisa que eu percebi em Fortaleza com essa visita das relíquias é que as pessoas ainda têm uma espiritualidade muito materialista. As pessoas estavam para matar e para morrer. Era um campo de batalha. Se elas não tocassem na relíquia, não tinha valido a pena ter ido. E ao mesmo tempo me pergunto, bom, a relíquia é um fenômeno. O que Deus quer nos dar não é fenômeno, Deus quer nos dar graça. O que é que fica de graça quando o fenômeno se vai? Pronto, Teresinha veio, fenômeno, relíquia, mas o que é que ficou de Teresinha? O que foi que eu aprendi dela depois que a relíquia foi embora? Ou diante da relíquia, não consegui tocar, mas o que foi que eu aprendi dela neste momento que estive na sua presença? Da mesma forma, temos à nossa disposição, e graças a Deus aqui no Brasil nós não temos nenhuma censura para o culto, mas até que ponto todos esses adereços me ajudam ou me atrapalham? Agora, claro, o problema não é, nem sempre é o adereço, o problema sou eu que faço uso dele. E aí eu posso me apegar e distorcer o objetivo daquele adereço, porque o meu coração não está purificado, porque não é para Deus. E aí eu preciso ter um terço com as contas de Medjugorje, porque o terço do Brasil não serve para mim.
Eu preciso ter uma imagem diferente. Eu preciso ter um véu bordado a ouro. Preciso ter uma corrente de, sei lá, qual o tamanho dela. E nós não precisamos. Pelo menos não nos deter a esses detalhes. Porque quando nos detemos a esses detalhes, o essencial já foi há muito tempo. Vocês vão. Como não teve censura para a palestra do Frei Wilson, ele falou assim, falou, e eu vou também no mesmo. Não, já que daqui a pouco eu termino. Tem 1 minuto para o meio-dia, mas não quer dizer que seja 1 minuto para mim, 1 minuto para o meio-dia. Mas daqui a pouco eu termino. O mesmo se diz para as determinações da Casa Geral, sobretudo neste ano em que estamos celebrando os jubileus de Teresinha, desde o ano passado. O definitório nos passa, nos pede um estudo de Teresa do Menino Jesus ao longo de 2023, 24 e 25. Isso tem que constar no nosso ano formativo, comunitário. Tem essa história, mas eu li há pouco tempo, só de um álbum, vou ler de novo. Por quê? Porque a Casa Geral está mandando, e pronto. Mas é uma coisa a mais. Eu vou escolher não ler. Não tem essa escolha. É a Casa Geral que está nos pedindo para, em comunidade, em comunhão, lermos e estudarmos as fichas de Santa Teresinha. Mas não pode acontecer de modo presencial. Não tem problema, que aconteça de alguma maneira. Faz ali um virtual, uma vez por mês. Serão 8 fichas. Nós temos 12 meses no ano. Dá para fazer pelo menos uma vez por mês. Nem que seja virtual, mas tem que acontecer em comunidade. Essa é a orientação da Casa Geral, além da orientação provincial, que é fazermos uso dos livros de formação. A comunidade primária do Conselho, porém, toda a comunidade precisa ser animada e implicada na formação, né? Desse modo, onde e quando for conveniente, é vivamente recomendável a criação de uma equipe formativa que auxilie o encarregado para que ele desempenhe esse serviço de modo colegiado, né? Tanto para favorecer o desenvolvimento das competências primárias e básicas para um encarregado de formação em outros irmãos, como também para que não fique centralizado e dê e abra margem para pensar que essa função é só do Arthur. Ninguém é como ele, ninguém vai ser como ele. Não, essa função não é minha. Convite de palestrantes externos. O que eu tenho a falar sobre isso? Precisa ser moderado e pontual, ainda que os convidados pertençam à ordem. Isso porque é imperativo que a comunidade entenda que ela deve ser responsável pela sua própria formação, pela formação dos seus membros, a comunidade. Atualmente, felizmente, temos muitos recursos para nos auxiliar nesse processo de formação. Temos os livros de formação. Imagina o tempo que nós não tínhamos, né, Rose? O trabalho que dava de pesquisar e de ler. Se bem que pesquisar e ler é o básico, tá? Mas de garimpar todo o material. Nós temos livros de formação, tudo ali compilado. Isso. Antes as pesquisas não condiziam com a realidade e a necessidade própria da CDS. Hoje o material é próprio. Estou falando no microfone para sair do vídeo. Hoje o material é próprio. Inclusive confiável. Passa por um crivo. Inclusive com textos que não estão disponíveis em português, que foram traduzidos para esta finalidade. Né? O que mais que nós temos? Nós temos as aulas da escola de formação, gravadas, né, Romário? Agora, pronto, a gente compra o curso, assiste de novo, toma notas. Temos os cursos de aprofundamento, as gravações dos congressos, como este que nós estamos fazendo. Tudo isso, gente, é formação.
continuada, é formação para as nossas comunidades. Todo esse material deve ser encarado como fonte primária para ajudar o encarregado de formação e a sua equipe. Assistentes espirituais, monjas amigas, párocos, vigários, frades ou mesmo irmãos seculares de outras comunidades podem ser convidados para palestrar, porém de forma muito pontual e não frequente, esporádico. É inadmissível que os membros da comunidade escolham o dia da reunião que irão participar em razão do palestrante X e Y. Hoje eu vou para a comunidade porque o formador vai ser o Arthur. Na próxima vai ser encarregado, eu não vou. Isso não existe, gente. Isso não existe. Ou pelo menos não deve existir. Hoje eu vou para a formação porque vão chamar o Frei fulano de tal. Nos outros dias, como é encarregado de formação, bichinha fraquinha, não vou. Não vou. Isso pode acontecer entre nós. A OCDS precisa se convencer e internalizar, hoje mais do que nunca, que sua secularidade é uma riqueza para a ordem. Secular e com muito orgulho. Pronto. Secular e com muito orgulho. Com todo respeito aos frades, sacerdotes que aqui estão. Com todo respeito. São muito necessários, são muito importantes. E nos governam, o provincial, pelo amor de Deus, ali. O nosso frei aqui, o delegado também, reverência. Reverência. Leigo tem que assumir o seu protagonismo na igreja. Leigo tem que estudar. Leigo tem que se formar. Leigo tem que ser formador. Até mesmo porque a formação não é só uma transmissão de conhecimento. Não é, Frei? Alguém pode formar, alguém leigo pode formar um frade estudante, um noviço? Não pode, porque ninguém é frade. Quem é que pode? É o mestre de noviço, que é frade. Alguém entre nós, leigos, podemos formar uma monja noviça? Não pode. Monja forma monja. Secular forma secular. Por mais maravilhosos que sejam os frades e que nos auxiliam, mas eles mesmos nos dão corda e carta branca. Olha, vocês precisam funcionar. Precisamos assumir esse trabalho que é nosso. Estou com dificuldade. Estou com dificuldade. Aí eu procuro o delegado, procuro o conselheiro, porque estou com dificuldade. Estou com preguiça. Aí é outra coisa. Pode procurar, mas é pra caramba. E nós damos com certeza. Irmão, desperte, acorde para a vida. Chega de preguiça. Vamos abrir o livro, vamos ler, vamos rezar, vamos trabalhar. Essa comunidade é sua, você é responsável por ela. Bom, não vou ler tudo porque vocês têm o texto e são alfabetizados. Então podem ler depois. Não sejamos inconvenientes. Tem cada convite. Frei, pelo amor de Deus, Frei, tem tanta coisa para fazer no fim de semana. Tanta missa para rezar, não é, Frei? E aí, Frei, deu um curso para... Frei, pelo amor de Deus. Deu um curso para a gente. Não sei que o Frei tem um tempo muito grande para dar. Mas geralmente não tem. Irmãzinha, madre, deu um curso para nós. E a irmã precisa sair da sua rotina. A irmã tem o que fazer também. Né? Para dar um curso para a comunidade. Não, gente. Uma palestra, uma vez de outra, tudo bem. O retiro, pronto, aproveita o Frei para o retiro. O fim de semana exclusivo. Né? Irmão também da ordem secular. Esporadicamente. Por quê? Porque se a gente for pensar que sempre podemos contar, na hora que nós desejarmos, com a ajuda de frade, monge secular, o encarregado de formação é figurativo. É só para ter o nome dele ali. Porque quem dá a formação são os outros. Precisamos, a não ser
em momentos e em situações muito delicadas, em que a comunidade não está bem, na sua estrutura, aí sim precisa ter uma intervenção. Aí nós temos a comissão de formação, nós temos a comissão de espiritualidade, nós temos a comissão missionária, a comissão vocacional, que estão ali para dar esse suporte. Mas a comunidade que se vicia em ficar pedindo palestra porque é conveniente para ela, precisa acordar para a vida, tá? Até mesmo porque a formação não é só transmissão de conteúdo, a formação é vivência. E quem está dando palestra lá, vai lá, dá a palestra e vai embora, não vive a comunidade. Quem vive a comunidade é quem participa da comunidade. Quem vai avaliar a formação e o crescimento do membro é o encarregado de formação que é da comunidade. Não é um de fora. Tá bom, vou ficar mais calmo. 5 minutos. Informes e avisos. Muitas vezes, a gente desconsidera e negligencia os informes e avisos. Mas precisamos dar atenção a ele. Uma boa comunicação precisa ser clara e acessível. Por isso é fundamental que os informes, sobretudo os mais importantes, sejam repassados presencialmente, para evitar disse-me disse e má interpretações. Ainda mais em nível virtual, que a gente lê uma coisa e entende outra, né? Então, presencialmente é sempre necessário. Esse é um dos momentos em que vemos o quanto o conselho da comunidade está coeso. O formador precisa falar a mesma linguagem do presidente, que precisa falar a mesma linguagem dos conselheiros. Se for uma notícia, um encaminhamento, uma delimitação do conselho. Precisa pensar sempre igual, 100%, toda a vida? Não, não precisa. Mas se é uma deliberação do conselho, tem que ser dado em comunhão com aqueles que estão no conselho. Isso a gente percebe, no presencial. No presencial. Recreio. Recreio faz parte, é um elemento importante, inclusive desde a reforma de Santa Teresa, né? Ela cria comunidades pequenas, ao modelo de Jesus, que escolheu 12 apóstolos, justamente para favorecer a fraternidade, a união. E isso é enriquecido ainda mais dos momentos pontuais da vida comunitária, de recreio da vida comunitária. Estou falando de frades e monjas. Todos os dias, 1 hora de oração mental pela manhã, depois do almoço, 1 hora de recreação. 1 hora de oração mental à tarde, seguido da janta, 1 hora de recreação. 2 horas com Deus, 2 horas com os irmãos. Igual. Quem ama a Deus e odeia o irmão é mentiroso. Amar a Deus e amar ao próximo. Comunidade também, comunidade que reza demais e não se dá 10 minutos, pelo menos, no mínimo, para se conhecer, para comer junto, para rir. Comunidade, fico desconfiado disso. Desconfiado mesmo. E Santa Teresa diz, tenho medo de santos encapuzados, né? Aquele santo, a minha coisa assim, as coisas assim muito compenetradas, muito não sei o quê. Esse texto de Santa Teresa eu acho maravilhoso, porque ela é tão irônica. Eu acho maravilhoso. Deixa eu ver se eu encontro, que vale a pena ler a introdução. 2 minutos, maravilha. Não vou achar. Mas ela pede para algumas pessoas comentarem o poema Vejam-te meus olhos, e João da Cruz tece um comentário muito espiritual, assim, grandioso. E Santa Teresa diz, a resposta dela, irônica, tenho medo de santos encapuzados, que tudo vê coisa de oração. Logo para João da Cruz, né? E ainda no final diz, obrigado por ter respondido aquilo que nós não perguntamos. Maravilha, eu não perguntei isso não, você me trouxe um tratado, enfim, né? Precisamos dessa leveza na comunidade,
ordinariamente. Cada encontro precisa ter pelo menos seus 20 a 30 minutos de fraternidade. E como é essa fraternidade? É diálogo, é conversa, é troca. Não é lanche. Pode ter lanche? Pode. Mas a vida fraterna não é comer. É se recrear. Um dia desse, na comunidade, foram poucas pessoas, na minha. O lanche era bem fraquinho, era um biscoitinho, bem fraquinho, um biscoitinho fuleiragem e uma aguinha, não sei nem se é café, mas teve o recreio. Era quaresma ainda, então acho que a gente foi no espírito da quaresma. 12 horas e 15 minutos, muito bem. Muito bem. Então, deve ter recreio ordinário, estou terminando. E recreio extraordinário. Precisamos ver ao longo de 12 meses, 2 ou 3 dias no ano, para termos o nosso momento de lazer. Então, o dia de hoje é para a gente se confraternizar. A gente vai para outro lugar diferente, a gente faz uma programação diferente, a gente brinca, a gente come, a gente assiste alguma coisa para contribuir com a vida fraterna. Se isso não existir, a comunidade fica enrijecida, fica uma comunidade de pessoas que rezam, mas que não se conhecem, e perde o caráter de uma comunidade teresiana. Aqui, todas se conhecem e se amam, diz Santa Teresa para suas monjas. E que isso deve acontecer nas nossas comunidades. Aqui todas rezam, todos os membros rezam, se formam e se amam. E se amam porque vivem a fraternidade. Amém. Amém.